Senhoras e senhores, boa noite. Nossas saudações também aos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da 17ª Semana Temática Teológica. É com imensa satisfação que nesta noite retomamos nossa reflexão teológica sobre o Espírito Santo, vida e alma da Igreja. Desejamos a todos que vieram prestigiar este singular momento de reflexão, de aprendizado e de fortalecimento da fé, os melhores votos de crescimento humano e espiritual. Pedimos gentilmente que os telefones celulares estejam no modo silencioso. Ao final da palestra desta noite, será reservado um espaço para perguntas e respostas. Caso você queira colaborar com algum questionamento, basta escrevê-lo durante a palestra. Ao final desta, as perguntas serão recolhidas. Se forem muitas, o conferencista responderá as que forem sorteadas. Se forem poucas, as mesmas serão entregues ao conferencista para que ele possa proceder às respostas. Neste momento, acompanharemos uma apresentação de um grupo de leigos da paróquia Santo Estevão de Iapu, para bem nos prepararmos para a conferência do dia, a pneumatologia latino-americana.
Agradecemos a vocês pela belíssima apresentação. Deus os abençoe sempre. A reflexão teológica acerca do Espírito Santo não é uniforme e unívoca. Na América Latina, sobretudo nos anos 70 e 80, também se despontaram teólogos importantes, os quais se debruçaram sobre essa temática, buscando compreender como o Espírito age. Estes se propuseram a tecer uma teologia a partir do chão latino-americano, uma teologia a partir de baixo, capaz de considerar a opção preferencial pelos pobres e oprimidos, realçando o amor, a justiça, a comunhão, a comunidade, a fraternidade e o anseio, e as lutas por libertação como expressões da vida segundo o Espírito, ao qual aclamamos no Veni Creator, como o Pai dos pobres. A pneumatologia latino-americana é o tema da conferência desta noite. Para ministrar esta palestra, convidamos o reverendíssimo Padre, Doutor, Professor Frei Carlos Roberto de Oliveira Chaves, da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Frei Carlos Roberto de Oliveira Chaves é frade franciscano da Ordem dos Frades Menores Conventuais e ministro ordenado. É mestre e doutor em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica, com aprofundamento na pneumatologia latino-americana e membro do MIREFALC, Ministério de Reflexão dos Conventuais na América Latina. Leciona Teologia Sistemática no Instituto Teológico Santo Antônio, vinculado ao Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Acolhamo-lo em nosso meio com uma calorosa salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé para que a gente, numa oração, deixe com que o Espírito conduza esse nosso caminho reflexivo desta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santos anjos na guarda, Nossa Senhora do Rosário, podemos sentar. Saudando a pessoa do reitor, Padre José do Carmo, quero também estender a minha saudação a todas as pessoas que se fazem presentes esta noite, nesta conferência. Os leigos e leigas, agentes de pastorais, seminaristas, religiosos, religiosas, sacerdotes, que se debruçam diante do Espírito para acolher a sua palavra, o seu agir e tudo que o Espírito quiser nos proporcionar esta noite. Também me apresento de uma outra forma, deixando de lado os títulos acadêmicos. Eu sou também pároco de uma paróquia na Arquidiocese de Juiz de Fora, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Monte Castelo, e também vigário paroquial de uma outra comunidade paroquial, uma paróquia rural, Nossa Senhora do Rosário, em Rosário de Minas. Tanto numa quanto noutra, estamos em dias muito tumultuados, festivos, preparando os festejos de São Francisco de Assis, que é na próxima sexta-feira, e também
os festejos de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro. Portanto, lá em Juiz de Fora estamos ocupados também em acolher os dons, as manifestações do Espírito na alegria da festa e também da celebração. Também na Arquidiocese de Juiz de Fora eu auxilio como vigário forâneo e também orientação espiritual no seminário Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Leopoldina, também estuda lá no seminário Arquidiocesano de Juiz de Fora, embora, portanto, naquela cidade. Então, de maneira que estamos sempre muito ocupados e dando sempre vazão ao processo acadêmico, ao processo pastoral e também evangelizador. E é uma alegria para mim retornar a esta casa, né? Já conheço, já tive a oportunidade de ter aqui alunos de outras dioceses, né, sobre esse curso, sobre este tema. Então, que o Espírito Santo nos conduz esta noite a entender um pouquinho melhor da realidade do seu sopro aqui no chão da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trabalhei a minha conferência em alguns livros chaves que falam sobre a teologia do Espírito em solo latino-americano. 2 livros são de Víctor Codina, um espanhol radicado na Bolívia, que desenvolve um trabalho pneumatológico. Não Extingais o Espírito, é uma obra mais antiga e bastante completa do padre Codina. Agora, recentemente, este ano, foi traduzido uma outra obra sua, O Espírito Santo desde Abarro, que foi traduzida com o nome de Força dos Fracos, Víctor Codina Paulinas. E também um tesouro achado nos escritos de Karl Rahner, com esse mesmo título, que foi publicado no ano passado pelas edições Loyola. Nós vamos então desenvolver esta reflexão, esta conferência, a partir daquilo que nós podemos verificar através desses autores latino-americanos. Eu dei o título a esta nossa conferência de hoje, baseado no livro de título semelhante, Não Extingais o Espírito, do Karl Rahner, e também do Víctor Codina. Não extingais o Espírito. Primeira carta de São Paulo, à comunidade tessalônica, capítulo 5, verso 19. Vivemos em uma época em que é simplesmente necessário levar a limites extremos a ousadia de experimentar o novo e o ainda não testado. Eu vou repetir esta frase. Vivemos em uma época em que é simplesmente necessário levar a limites extremos a ousadia de experimentar o novo e o ainda não testado. De quem seria esta frase? Quem seria o autor desta frase? Parece do Papa Francisco. Sim ou não? Sim ou não? Mas é de Karl Rahner, 50 anos atrás. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo isso dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Esse é o texto maior no qual está inserida a frase imperativa do apóstolo Paulo. Quando aceitei participar dessa semana temática de teologia aqui no seminário Nossa Senhora do Rosário, da Diocese de Caratinga, onde já ministrei aulas desenvolvendo reflexões pneumatológicas, ou seja, sobre o Espírito e a partir do Espírito, fiquei a pensar na proposta do tema,
pneumatologia latino-americana. Pneumatologia, uma reflexão sobre o pneuma, sobre o Divino Espírito. Um tema ousado, seja pela largueza e pela profundidade, seja pela riqueza e complexidade de se abarcar em apenas uma conferência que coubesse numa noite. Isto porque, de saída, uma pretensa pneumatologia do continente da esperança supõe uma rede de conexões com outras ciências, a história, a antropologia, a sociologia, as cosmologias e também a psicologia, sem falar com a própria teologia clássica europeia, na tensão histórica de forjar um novo pensar teológico a partir da experiência e da caminhada de fé de um povo empobrecido, estamos falando do povo latino-americano, explorado, esquecido, oprimido e por tudo isso aprisionado por forças dominantes com seus instrumentais e braços políticos, econômicos, ideológicos, culturais e até mesmo religiosos. É um tema caro, bonito, suave brisa do Espírito, que aqui só podemos fazer como que um aceno, uma panorâmica. Assim, recolhido e limitado ao tempo e aos minutos que se seguem, faço neste momento um sacramento de tudo que gostaria e precisaria falar sobre o Espírito Santo em terras latino-americanas. Sacramento que indica, abre caminho, conduz, aponta, mas que já, numa escala bem sintética, contém tanto ardor quanto o frescor do mesmo Espírito, que por diferentes caminhos e razões já nos chamou e congregou nesta noite. Pois bem, a pneumatologia latino-americana me faz lembrar, ler e frequentar as reflexões de um homem do Espírito ainda vivo e presente entre nós, do auge de sua maior e melhor idade, Victor Codina, sacerdote jesuíta, espanhol, teólogo, residente na Bolívia. Num de seus trabalhos teológicos de viés latino-americano sobre o Espírito Santo, que se intitula Não Extingais o Espírito, Iniciação à Pneumatologia, publicada na língua espanhola e depois, em 2010, na língua portuguesa, sempre me instigou este título: Não extingais o Espírito. Mas confesso que ao ler, estudar, pesquisar, esperava do autor palavras mais diretas, explícitas, sobre o imperativo paulino. Mas só depois de 328 páginas aparece uma rápida, profética, silenciosa e paradoxalmente eloquente conclusão. Que conclusão seria? Não extingais o Espírito e escutemos seu clamor. 3 pontinhos. Assim, Victor Codina encerra a sua pneumatologia, ou a sua iniciação à pneumatologia do horizonte latino-americano. Estes 3 pontinhos, estas reticências de Codina, ainda me incomodam ou me incomodavam bastante, embora já tivesse percebido o que queria dizer o autor ao nomear a sua obra com este versículo bíblico.
não extingais o Espírito. Este versículo bíblico da carta aos Tessalonicenses, pois conforme ele, na mesma introdução, afirmava que esta reflexão nasceria em um momento eclesial do pós-concílio, momento que Rahner qualificou de inverno eclesial, e outros autores denominaram de noite escura eclesial. Um inverno que ainda não despontava a primavera, uma noite ainda sem aurora. Portanto, ficou claro pela obra de Codina que uma pneumatologia latino-americana não poderia ser essencialista, abstrata, neutra, ahistórica, mas cheia do clamor do Espírito, e com seus gemidos clama por justiça, libertação de toda a escravidão, e intercede ao Pai por nós, a partir de um mundo que padece de dores de parto. Será necessariamente, portanto, uma pneumatologia profética do Espírito que falou pelos profetas, onde fazer o contrário seria extinguir o Espírito. É o Espírito quem nos relaciona com Cristo por dentro. É o Espírito que nos cristifica, diviniza-nos, salva-nos, cura-nos, vivifica-nos, faz-nos entrar em comunhão com a comunidade trinitária e viver antecipadamente a vida eterna, a nova terra e o novo céu. Codina cita um dos textos mais conhecidos sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja ou na vida cristã, de Inácio Razim, então metropolita ortodoxo de Latakia. O Espírito é a presença de Deus conosco, junto a nosso espírito. Sem o Espírito, Deus está longe. Sem o Espírito, Cristo permanece no passado. Sem o Espírito, o Evangelho é letra morta. Sem o Espírito, a Igreja, uma simples organização. Sem o Espírito, a autoridade é apenas um domínio. Sem o Espírito, a missão é apenas uma propaganda. Sem o Espírito, o culto, uma evocação. Sem o Espírito, o agir cristão, uma moral de escravos. Contudo, do Espírito e em sua sinergia, o cosmo todo é sustentado e geme em dores de parto o próprio reino. Com o Espírito, o homem está em luta contra a carne. Com o Espírito, o Evangelho é fonte de vida. Com o Espírito, Cristo ressuscitado está aqui. Com o Espírito, a Igreja significa a comunhão trinitária. Com o Espírito, a autoridade é um serviço libertador. Com o Espírito, a missão é Pentecostes. Com o Espírito, a liturgia é memorial e antecipação. Com o Espírito, o agir humano é divinizado. Então vejamos e sintamos o que seria extinguir o Espírito, ainda que Codina não tenha se debruçado detalhadamente no significado de suas palavras.
não extingais o Espírito. Das reticências de Godina às afirmações de Karl Rahner, enfim, encontramos consolo, consolação. Deste versículo bíblico, não extingais o Espírito, esse versículo bíblico paulino, ainda temos um outro tesouro pneumatológico de Karl Rahner, que prefacia o Concílio Vaticano II. Trata-se também de uma conferência profética proferida por este grande teólogo, chamando-nos a atenção para a possibilidade eclesial e eclesiástica de extinguir a ação do Espírito, fazendo um contraponto o que aconteceu na América Latina desde as últimas palavras de Rahner foi justamente o contrário, um verdadeiro despertar do Espírito. Foi justamente uma conferência proferida por Rahner em 1º de junho de 1962, que eu já apresentei para vocês, condensada nesta publicação de 2018. Esta conferência foi realizada no Congresso dos Católicos da Áustria, antes do Concílio Vaticano II, que pode ser compreendido em 3 grandes partes fundamentais. Uma introdução para escuta e compreensão do versículo paulino, numa tentativa hermenêutica de compreensão, de se deixar provocar por essas palavras da igreja dirigidas ao seio da própria igreja. Esta igreja, inaugurada e conduzida pelo mesmo Espírito, que por seu processo quenótico de esvaziamento, se esconde e se revela na fraqueza dos atos humanos. Num segundo momento, apresenta Rahner uma tentativa de resposta, demonstrando o conhecimento que a igreja tem de si como pneumatófora, portadora deste Espírito. A nossa igreja é portadora deste Espírito. Este conhecimento, muitas vezes, contrapondo a praxis e a clareza da vivência pastoral e espiritual. E por fim, no terceiro momento da conferência de Karl Rahner, sobre não extingais o Espírito, acolhendo este imperativo, projeta luminosamente 3 condições para que o Espírito não seja extinguido. Primeiro, desenvolver o temor de que ele possa ser realmente extinto. É assombroso refletir e perceber que o Espírito, a sua ação, pode ser extinta pela contração, pelo contra-testemunho da própria igreja. Segundo, nós devemos ter a coragem de correr riscos. Terceiro, a aceitação de que o Espírito sopra onde, quando e em quem quiser. Essas 3 considerações caracterizam a conferência de Karl Rahner sobre o Espírito dentro de uma compreensão completamente eclesiológica. Segundo Rahner, a palavra não extingais o Espírito vale para a igreja como um todo, e não apenas como um princípio geral e evidente em si, mas justamente agora como um imperativo imperioso, como uma admoestação que, em vista da premência atual, deve ser proclamada antes de muitos outros princípios. Sejamos sinceros, objetivos e autocríticos. Em que situação se encontra a igreja no espaço e no ambiente em que vivemos? São perguntas de Karl Rahner.
feitas em 1962. Em que situação se encontra a igreja no espaço e no ambiente em que vivemos? Não estão predominando entre nós, repito, Karl Rahner, quem está perguntando, não estão predominando entre nós o cansaço, o fastio, a rotina? Onde ficaram os movimentos, com suas novas metas, proclamando o novo? Será que não existe entre nós, como na igreja em geral, uma espécie de igreja administrada? A nossa pregação, a formulação que damos à nossa fé, não será por demais tradicional, de segunda mão, pouco original, no sentido de nascida da nossa experiência única, da graça e da comoção do encontro com a palavra autêntica de Deus? Nasce a nossa pregação da experiência do Evangelho, da alegria de seguir a Jesus? Onde se ousa realmente experimentar na vida da igreja? Onde se ousa experimentar na vida da igreja, fazer uma experiência que não seja logo encoberta desde o início, de modo que tudo continue como antes? Parece até ouvirmos o Papa Francisco na Evangelho Gaudium. Segundo Rahner, nós não deveríamos, portanto, admitir assustados que a palavra do apóstolo não nos é dirigida apenas à maneira de um princípio sempre válido, e sim, muito mais, como um imperativo consternador, acusador e estimulante de nosso tempo. Pois bem, a gênese da eclesiologia pneumática latino-americana ou da pneumatologia da libertação encontra nas palavras de Karl Rahner pistas e elementos teológicos para sua irrupção no continente da esperança. O que nos caberia fazer para não extinguirmos esse espírito? A resposta já seria um sopro do próprio Espírito. A igreja que está na América Latina intuiu que pode o Espírito ser extinto e que é possível que sejamos nós seus exterminadores, extinguindo-o pela presunção de sabermos tudo melhor, extinguindo-o pela inércia de nosso coração, extinguindo-o pela covardia, extinguindo pela obstinação com que resistimos aos impulsos novos que surgem prementes na igreja. Com as palavras de Rahner, percebemos a atualidade e o eco e o alcance da sua semântica teológica. Mais de 50 anos depois, estas palavras continuam encontrando na igreja latino-americana um sopro de vida e de esperança. Ouçamos mais uma vez o mestre Rahner. Quantas coisas poderiam ser diferentes se não afrontássemos tantas vezes o novo, com nossa arrogante superioridade, com um conservadorismo que não defende a honra de Deus e o ensino e a instituição da igreja, mas que está preocupado apenas em preservar velhas práticas habituais. Codina consegue enxergar e entender o alcance das palavras de Rahner dentro de um contexto maior de renovação vivido na metade do século XX, através dos movimentos teológicos da Europa Central. Vale dizer, movimentos fecundos, como o movimento bíblico,
um movimento patrístico, um movimento ecumênico, um movimento litúrgico, um movimento social e um movimento juvenil. Sacudiram a Europa Central. Segundo Rahner, esses mesmos movimentos desaguaram no Concílio Vaticano II e fecundaram o próprio concílio. Logo, Rahner, ao lado de tantos outros expoentes, Cheny, Congar, Danielou, Lubac, Stielbeck, Ratzinger e Hans Kim, fazem acontecer esse novo pensar teológico europeu. Para Codina, Victor Codina, todos esses movimentos favoráveis e de graça que se têm manifestado ao longo da história da Igreja são, sem dúvida, fruto do Espírito do Senhor, que continuamente move a Igreja à conversão ao Evangelho, ao seguimento de Jesus de Nazaré, para a plenitude escatológica do seu reino. Assim, na América Latina, no pós-concílio, a Igreja, segundo este nosso autor, experimentou suave, barulhenta, vulcânica manifestação do Espírito como um momento estelar, por mais de 3 décadas. O concílio é ponto de chegada e ponto de partida para esta nova eclesiologia, cuja renovação bebeu na fonte mais límpida de sua recepção. Todo este novo pensar a fé a partir da situação local e do clamor do povo leva a Igreja a olhar, ver, julgar e agir. Leva a Igreja a olhar o contexto social, político e econômico, onde ela mesma padece por um lado e é chamada a uma postura profética por outro. De maneira breve, relembremos a Aliança para o Progresso norte-americana, logo após a Revolução Cubana de Fidel Castro, 1959. Pouco a pouco, concatenando esses fatos, toda a América Latina, reagindo ao medo do socialismo, desenvolvendo políticas duras de repressão, vai se delineando como um grande bloco. O bloco da produção de homens cativos. Há um movimento pendular e sucessivo em relação às liberdades. Mas, concretamente, a vida do povo é marcada pelo empobrecimento, pela exploração e pela marginalidade. Desde os anos 1960, começamos a viver o esgotamento e a crise do modelo de desenvolvimento vigente na América Latina a partir dos anos 30, baseado na industrialização por substituição de importações orientado para o mercado interno. Na década de 70, o conceito de pobre estava influenciado pela teoria da dependência. Neste sentido, os pobres são, de certo modo, os membros dos países mais pobres. Mas dentro de cada país, podemos ainda classificar pobreza no contexto do trabalho, onde o pobre é o trabalhador explorado pelo patrão. José Comblan, belga, sacerdote belga radicado no Brasil, ainda nos informa que a ideia de pobreza prevalecente nos anos 60 e 70 está ligada à exploração. No decorrer do século XX, os pobres do campo, explorados pelo latifúndio, emigraram para as cidades e se tornaram operários da indústria, saindo da pobreza do campo para caírem na pobreza industrial, continuando assim o mecanismo de exploração. Na década de 80, produziu-se uma enorme evolução técnica, a indústria, depois os serviços. Tudo isso exige cada vez mais trabalhadores, porque as máquinas podem substituir cada vez menos trabalhadores, porque as máquinas podem substituir a maior parte do trabalho manual
e mesmo intelectual, gerando desemprego permanente e aumentando a situação de precariedade entre as multidões que migraram do campo para as cidades. Nos últimos anos, os pobres são os excluídos da sociedade dominante, que constitui um mundo paralelo de sobrevivência. Não participam das atividades da cultura dominante, ficando isolados. Moram em bairros pobres, favelas, cortiços e em comunidades rurais que têm as suas próprias atividades. Esta pobreza é produzida pela nova economia, onde há emprego para poucos com qualificação, excluindo, por outro lado, uma imensa maioria desqualificada, que torna-se desempregada e inempregável. Já no contexto mais eclesial, a Conferência Episcopal de Medellín será elemento decisivo no desenvolvimento da eclesiologia latino-americana. Ano passado, celebramos o jubileu de Medellín, seus 50 anos. Saltavam aos olhos a exploração das classes populares, a pobreza dos camponeses e dos cinturões que formavam a periferia das cidades. Estas situações e os estudos sociais sobre a dependência das grandes potências alertaram nossos pastores, os bispos, que tomassem consciência da gravidade e da injustiça da situação social. Nas palavras de Vítor Codina, Medellín é um verdadeiro Pentecostes para a América Latina. A irrupção do Espírito em Medellín acontece no discernimento dos sinais dos tempos, na escuta do clamor do povo pobre e explorado em busca de libertação. Ele age ao rés do chão, a partir dos pobres, da periferia da história e da igreja, a partir da base, fazendo surgir algo novo, uma reflexão e uma atitude diferente frente ao desafio da fome, a pobreza, a miséria, a morte prematura. Medellín é analogamente equiparada a Pentecostes. Puebla seria, então, para Vítor Codina, o concílio de Jerusalém. Falta o ardor profético, mas se encaminha e se canaliza concretamente na opção preferencial pelos pobres. Puebla, como Medellín, também parte da realidade latino-americana, denuncia a crescente lacuna entre ricos e pobres, o que é um escândalo e uma contradição com a vida cristã. Algo contrário ao plano de Deus, uma pobreza que não é casual, mas fruto de estruturas sociais, econômicas e políticas injustas. Outros elementos norteadores e característicos do contexto eclesial, vale apenas mencionar, lembrar aqui, o que muitos teólogos latino-americanos chamaram e continuam chamando de os santos padres da América Latina. Quem são? Bispos, pastores e proféticos que foram verdadeiros protagonistas da ação libertadora do Espírito e renovação de posturas e atitudes da igreja, desta igreja latino-americana que está na América Latina. Há um novo pensar teológico de horizonte libertário, que parte do contexto social da vida do povo. Há também o nascimento, o surgimento e o florescimento das comunidades eclesiais de base, que se desenvolveram para marcar um novo jeito de ser igreja em torno da palavra, da fraternidade e da solidariedade desdobradas em todas as dimensões da vida de seus membros. O compromisso laical, tanto com a sociedade quanto com a igreja, despertando um povo novo, que sai da passividade e resignação
para uma tomada de consciência dos desafios sociais, mas também eclesiais. Outro elemento, os religiosos da vida consagrada tornam-se mais engajados, presentes, comprometidos, não só com o carisma, mas também com a profecia e na proximidade com a vida do povo pobre. O outro elemento é o elemento do martírio, que se torna frequente como ponto de tensão e marca desta igreja animada e conduzida pelo Espírito em favor da sinalização do reino. Poderíamos afirmar, segundo Codina, que a impetuosa irrupção do Espírito na América Latina nestes anos não foi suficientemente tematizada em uma pneumatologia reflexiva e sistemática. Há uma riqueza, sim, de vida, de experiência espiritual, de compromisso, mas com pouca tematização sobre a realização ou a relação entre espírito e libertação. Nos últimos anos, porém, tem havido um esforço de aprofundamento pneumatológico. E foi José Comblan o pioneiro nesta empreitada teológica. Partindo da experiência do Espírito, Comblan passa a refletir sobre a presença do Espírito, não somente nas pessoas e na igreja, mas também no mundo, na criação e na história. Concretamente, na história dos pobres. A força pneumática manifesta-se na vida concreta das comunidades cristãs dos empobrecidos como ação que rompe no seio das mesmas, um agir que movimenta, liberta e renova cada um de seus membros. Assim como o Espírito, cuja missão é a renovação da face da terra, e como suscita a vida onde está ameaçada, o lugar privilegiado de sua ação é mesmo o dos pobres, antecipando a realização do reino de Deus e suscitando sinais que são frutos de sua obra na história e no mundo. Esta reflexão, abordada pelo nosso autor em O Espírito Santo e Sua Missão, onde salienta que por muito tempo são os pobres que movem o mundo e mudam as sociedades. Para ele, Comblan, o Espírito não está nos grandes espetáculos, nem nos grandes eventos narrados pela história, mas antes age no segredo dos pobres, no íntimo dos que não têm poderes terrenos. O Espírito Santo age por meio da palavra, do testemunho, da comunhão, da dedicação, da fraternidade, da esperança e da constância dos mesmos. Esta luta, segundo Comblan, é perseverante e é o próprio do reino de Deus agindo na sociedade humana e no mundo. Esta é a ação pneumática presente nos pobres, que a partir de Comblan pretendemos demonstrar ainda mais, sempre em sintonia com sua obra, o Espírito Santo e a libertação. Nesta obra, a ação se experimenta em sinais ou frutos do Espírito. Frutos e sinais agindo nos pobres e a partir deles. Comblan chama essa realidade de experiência de conversão, na qual o Espírito suscita o homem novo, despertando nele a ação, a palavra e a liberdade. Este novo modelo de ser humano, conforme nosso autor, pode ser encontrado na expressão e vivência dos pobres, que são reunidos e inspirados como povo nas comunidades cristãs, onde a vida despertada com facilidade ruma à sua plenitude.
Esta ação pneumática se evidencia nas experiências concretas dos empobrecidos em sua expressão de vida e de fé, somadas, vivenciadas, partilhadas nas comunidades latino-americanas. Desde sempre os pobres na América Latina não agem, mas são agidos por outros, obedecem às ordens de outros, sendo objetos de uma história que se faz sem eles e contra eles. De repente começam a agir, descobrem que eles também são capazes de agir. Não tinham projetos para o futuro, apenas sonhos frustrados. Descobrem que são capazes de querer e buscar fins, de realizar objetivos. Olha aí o despertar do Espírito. Este despertar dos pobres, animados e reunidos pelo Espírito Santo, nas séries, compreenderam as experiências colhidas, pensadas e trabalhadas pelo nosso teólogo, que se utilizou de um jogo semântico e teológico de palavras que ele denomina de linhas reflexivas, que, conforme seu parecer, configuram uma experiência nova, uma experiência transformadora. Este conjunto de palavras, abundantemente utilizado por Comblan, é um esforço para evidenciar a força do Espírito Santo manifestado preferencialmente nas comunidades empobrecidas. Nessa experiência de conversão estão presentes termos como ação, liberdade, palavra, comunidade, vida. 5 palavras. O Espírito pode ser experimentado na sua ação, suscitando liberdade, despertando a palavra, formando comunidade, suscitando, promovendo e defendendo a vida e a conduzindo para a sua plenitude. Dito de outra maneira, na linha do pensamento de Comblan, o Espírito que age no mundo e na história suscita também ação para gerar vida e transformá-lo. E a ação do Espírito gera efeitos ou frutos que são a liberdade, a força da palavra e a formação da comunidade. De início, é nessa experiência de ação, primeira linha de reflexão, que nosso autor situa a manifestação do Espírito Santo, cuja força está agindo no ocultamento, no silêncio, na discrição, no inconsciente do pobre e também em grau comunitário das comunidades cristãs, dos círculos bíblicos, nas séries. É uma experiência de nascer de novo, mudando da passividade à atividade, operada por esta, entre aspas, força estranha, desconhecida, que impulsiona a mudança, a conversão e a transformação. É no registro da ação do Padre Comblan que ele mesmo elabora sua pneumatologia. A teologia da ação é uma teologia do Espírito Santo e, em si, correlata à teologia da história. Ou seja, o agir do Espírito se dá na história concreta dos seres humanos. Essas ações, que são sinais de manifestação do Espírito, podem ser diversificadas. Naqueles anos estelares, 60, 70, 80, luta pelos direitos humanos, pela vida, pelo direito à terra, à moradia, à educação. Não estamos tão longe daquelas três estelares décadas da pneumatologia latino-americana. Para Comblan, não há experiência do Espírito no fato objetivo, mas no concreto,
onde o espiritual da experiência fica em primeiro lugar na percepção de uma missão. Os membros da comunidade sentem-se chamados a agir, tornando-se vocacionados e experimentando uma força inaudita. Trata-se de uma força humana, mas que de repente faz irrupção em pessoas simples, despreparadas. São estes que nas comunidades empobrecidas sentem a eficiência que desconheciam e o novo se manifesta no agir. Conseguem raciocinar, conseguem organizar-se e produzir efeitos. Aqui para Comblan está a realidade do extraordinário, a ação dos pobres e oprimidos, movidos pela força do Espírito. A liberdade é parte da natureza e da ação do Espírito Santo. Isso nos faz entender Comblan quando escreve que toda liberdade procede do Espírito e a ação própria do Espírito é a liberdade. Como experiência de liberdade, a segunda linha proposta por Comblan, os cristãos sentem-se envolvidos numa manifestação coletiva de libertação. Libertação de uma estrutura injusta e de dominação experimentadas profundamente por mais de 5 séculos pelos povos latino-americanos. Aqui a experiência de ausência de liberdade é sinalizada pelo teólogo belga em todas as dimensões e relações humanas. Em relação à natureza, em relação ao outro, a dimensão do trabalho, entre outras. É desse contexto de dominação e escravidão que aparece a experiência do Espírito que liberta para a liberdade. A experiência das comunidades é a de uma autolibertação. Primeiro aspecto demonstrado por Comblan como ação libertadora do Espírito. As próprias comunidades experimentam uma libertação na ação de se libertarem. Esta experiência de liberdade realiza-se na luta de libertação, pois os cristãos sentem-se envolvidos numa vivência coletiva de libertação. Todavia, como nos lembra um outro autor, José Arnaldo Juliano dos Santos, para entendermos o conteúdo desta liberdade suscitada pelo Espírito e que se manifesta na dinâmica da libertação da humanidade, devemos, sobretudo, pressupor e entender a situação de pecado que aflige a história até as suas raízes. A consciência da intensidade de pecado na humanidade possibilita uma elucidação maior no sentido da dinâmica da libertação suscitada pelo Espírito, bem como permite uma elucidação sobre o conteúdo da liberdade manifestada pelo mesmo Espírito. Nesse sentido, Comblan acentua que o pecado é o contrário do amor ao próximo. Se o mandamento de Deus é este amor, o pecado não pode ser outra coisa a não ser a falta deste amor. Desta forma, o pecado é o rompimento da relação de amizade e amor entre o homem e Deus. É a substituição desta relação por uma outra relação de competição e dominação, quer em forma de egoísmo individualista, quer em forma de exploração do próximo. A liberdade, fundada pela libertação do mal, que por sua vez é suscitada pelo Espírito na história, no entender de Comblan, significa fundar a amizade entre homens e suscitar uma nova maneira de expressão das estruturas humanas. A manifestação da liberdade do Espírito, que gera um processo de libertação, não pode ser considerada apenas teoricamente, pois esta manifestação é o objeto, percepção, dentro de uma percepção total de uma ação concreta. Um outro aspecto
considerando o martírio e considerando que ele é o grande sinal da manifestação da liberdade, pois os mártires são cônscios de que são mais livres do que seus algozes. Esta liberdade é fruto do Espírito, é experimentada na prática do martírio na América Latina, quando milhares de pessoas seguiram e continuam seguindo tranquilamente ao encontro da morte, pois assumiram responsabilidades que eram a cada momento um perigo de vida e o fizeram com dignidade, com calma, com humildade, superando o medo da morte. O terceiro aspecto da linha reflexiva complaniana é a experiência de liberdade dos oprimidos nas vitórias contra a lei, contra a carne, quando, conhecendo melhor as leis dos poderosos, são mais prontos em reivindicar seu cumprimento em favor da massa oprimida. Para Comblan, o último aspecto da experiência de liberdade é a formação das comunidades e a consciência despertada de sentido de pertença a um povo. A formação da comunidade é o resultado próprio do agir do Espírito, o efeito da liberdade, o efeito da palavra libertadora. Considerando que a palavra é uma força nova e diferente, inventada pelo Espírito para agir na humanidade, Comblan salienta que esta força do Espírito motiva e impulsiona os pobres na tomada de posse da palavra, desenvolvendo sua terceira linha reflexiva ao que ele chama de experiência da palavra. Antes eram tratados como ignorantes, e eles se julgavam desta forma também. Tanto na igreja quanto na sociedade, todos comentavam a ignorância do povo. Esse milagre, de repente, de começarem a falar diante das autoridades do mundo e de suas atrocidades, começa na comunidade. É na comunidade onde todos falam. A palavra de todos vale. Um sinal. Todos têm acesso à Bíblia, significando que todos podem conhecer as fontes do conhecimento. Não dependem de outros, mas podem saber por si mesmos. Este milagre, continua Comblan, estende-se para fora da comunidade, começando a enfrentar as autoridades que dão contra-testemunho, que excluem, que cativam, como aprisionados. Os pobres, animados, despertados pela palavra e pela ação do Espírito, pedem seus direitos, pedem a prestação de contas do dinheiro público, formam associações, sindicatos para levantar a voz e defender publicamente a causa dos oprimidos. Essa experiência de tomar a palavra publicamente é uma das coisas mais marcantes. Porque se essas palavras fossem pronunciadas por pessoas formadas, acadêmicas, não haveria nada de espiritual. Tudo seria explicado pela formação intelectual e pela facilidade da palavra. O espiritual está, então, na conversão radical. Os mudos falam. A experiência do Espírito está na tomada da palavra. Esta é vivida como uma verdadeira tomada, uma conquista. A palavra surge das energias que estavam escondidas no fundo secreto da pessoa. Está sendo ressuscitada. Comblan conclui sobre essa tomada da palavra pelos pobres como uma ação do Espírito, apontando a missão como efeito. Quem descobriu a palavra sente-se empurrado a publicá-la. Vocações missionárias surgem nas comunidades empobrecidas.
Essa experiência no Espírito é completa no testemunho público. Quem esteve sempre calado e depois de poucas semanas proclama abertamente o Evangelho em outros lugares, fundando outras comunidades, não tem dúvida, o Espírito Santo está aí. Considerando não ser natural que as comunidades possam nascer do meio de uma população tão alheia pela história e geografia a todo tipo de associação, Comblan considera esta ação como fenômeno de uma experiência de comunidade vivida pelas pessoas que se associam, movidas pelo Espírito Santo. Aqui transparece a quarta linha reflexiva teológica de Comblan. O sinal da manifestação do Espírito nas comunidades é o conjunto de relações que revelam a fraternidade, acentuada na diversidade. Mas a força do Espírito manifesta-se poderosa quando esta mesma comunidade eclesial procura os mais afastados, os mais rejeitados. Para José Comblan, é aí que as comunidades eclesiais seguem os caminhos do Espírito. Pois os pobres não começam a reviver sozinhos, e sim dentro de uma comunidade. É na comunidade que eles aprendem a desempenhar um papel ativo, aprendem a agir, aprendem a ser capazes de servir. Aqui se vê a operação do Espírito. Esta experiência de libertação está ligada à consciência religiosa, pois a libertação não é, em primeiro lugar, um fato político ou econômico, mas o nascimento de uma personalidade nova. Antes a pessoa não se sentia responsável, capaz de existir por si mesma e para si mesma. Agora nasceu uma pessoa capaz de agir a partir de si própria e não como reflexo do mundo exterior. Esta passagem de um estado ao outro é a experiência da força do Espírito. Segundo Comblan, toda ação ou manifestação do Espírito nas comunidades eclesiais, com seus frutos ou experiências, convergem para uma mesma finalidade: a vida. Cada vez mais. Nesse sentido, a liberdade suscitada pelo Espírito produz vida. A palavra motivada pelo Espírito produz vida. O agir do e do Espírito produz vida. E a comunidade formada pelo Espírito produz vida. Tudo isso significa mais vida e constitui o conteúdo concreto da vida. Comblan ressalta em sua pneumatologia que o Espírito é o poder de fazer vida, de aumentar vida, e admite com toda certeza que esta é vida eterna que será manifestada após a ressurreição, mas que já está presente e se manifesta por uma abundância de vida. Aqui está a última linha reflexiva do Padre Comblan, também o fruto do Espírito ou experiência de vida. Dos cristãos, em nós, há uma orientação de que a vida de Jesus, como foi vivida e testemunhada, é o modelo humano e humanizante para a concepção de vida cristã. Vejamos, o Espírito leva Jesus aos publicanos, às prostitutas, aos cegos, aos pecadores, aos coxos, abrindo o banquete de Deus a todos os vagabundos. Exatamente aí, o Espírito vai ao encontro da mecha de vida que ainda não morreu. Depois, o mesmo Espírito leva os apóstolos a todas as nações,
a todos os povos, a todas as pessoas de todas as categorias, pois o Espírito é a abertura a todo ser vivente para salvar a vida, envolvendo a totalidade, tudo o que estava perdido no movimento de renovação de vida. A experiência do Espírito vivida na comunidade gera comunidade. E esta torna-se o centro da vida, pois a comunidade consiste em compartilhar, multiplicando e repartindo seus bens e o seu agir. No contexto da existência humana, Comblan procura ressaltar que a vida comunitária é tão importante quanto a liberdade individual, pois ela é um outro aspecto da liberdade humana. Ser livre é ser comunidade. Ser livre é ser comunidade. Ao abordar o tema da vida como fruto da experiência da ação do Espírito, o termo comunidade volta à tona na reflexão de Comblan, tornando-se recorrente, pois para ele essas duas realidades estão interligadas pela experiência de vida no Espírito pelas comunidades eclesiais. Assim, em comunidade, movidos pelo Espírito, os pobres experimentam profundamente este tipo de vida. Esta forte experiência de vida surge no continente latino-americano da experiência marcante da morte, em meio a uma cultura de morte. As comunidades são vida, da comunidade nasce a vida, dos indivíduos isolados vem a morte, pois a experiência de vida é de dedicação ao bem comum, de serviço, de encontro. Descobre-se que a pessoa vive exatamente na medida em que se deixa envolver pela comunidade e pela missão da comunidade. Observando a vida dos pobres, onde brilha a vida do Espírito, Comblan teve convicção de que este espírito de vida age na história pela mediação dos pobres, despertando vida libertada, onde na relação dos empobrecidos, agir pelo bem de todos, em função da promoção de todos. Esta é a vida. Essa força pneumática vai mais além, pois o Espírito não apenas reúne os que se congregam nas comunidades de base, pois os mais pobres não frequentam essas comunidades, ficando ainda marginalizados. Vagabundos itinerantes, mendigos, ladrões, prostitutas, pecadores públicos, a maioria dos desempregados, dos favelados, os que passam fome, sede, sofrem frio, deles ressoa o clamor dos pobres, o grito dos oprimidos. Ora, o Espírito está na origem do clamor dos pobres. A Igreja é a imensa caravana dos rejeitados do mundo que clamam, pedem justiça, invocam o libertador, cujo nome lhes permanece muitas vezes desconhecido. Para José Comblan, essas experiências são apenas tentativas, princípios, não experiência completa do Espírito. Não há uma experiência que seria capaz de saciar. Tudo existe em forma inacabada, sempre ameaçada, sempre em perigo. Contudo, o que existe basta para que se fale uma verdadeira experiência. Também as comunidades cristãs do primeiro século foram imperfeitas e inacabadas. Assim mesmo, trouxeram o testemunho do Espírito. Pois bem, voltando ao nosso autor, Victor Codina, na América Latina há uma polifonia de vivências pneumatológicas e pentecostais, abertas a um macroecumenismo do Espírito, onde a cristologia, centrada no reino dos pobres, agora é retomada a partir de chave do Espírito.
um espírito e um reino cujo poder reside no frágil. Diversas contribuições de teólogos que levam adiante o projeto pneumatológico latino-americano, como Diego Irarrázaval, Maria José Caram, Maria Clara Bingemer e tantos outros. Por isso, o Não Extingais o Espírito de Karl Rahner, passando pela primavera do Concílio Vaticano II, florindo na Igreja da América Latina, nos faz buscar uma justa conclusão, com as palavras mesmas do teólogo jesuíta, 4 anos depois de sua conferência em 1962. Ele falou antes e depois do concílio sobre o mesmo tema. Não extingais o Espírito. Apesar das conquistas do concílio, já tendo passado o concílio, talvez se devesse lançar hoje a divisa: despertai o Espírito. Ele é e será sempre uma dádiva de Deus que governa os tempos da Igreja, sem nos dever prestar contas para isso. O concílio também nos advertiu que não devemos esperar de modo insensato carismas especiais e chamativos na Igreja. Mesmo assim, temos a obrigação de ter esperança e pedir que Deus conceda à sua Igreja a força de um espírito audacioso e confiante quanto ao futuro, mesmo que tal espírito inclua carismas especiais e inesperados. Não basta ter cuidado para não extinguir tal espírito. Devemos também tentar despertá-lo. O concílio mostrou que esse espírito que ousa avançar para os novos terrenos continua vivo, dinâmico, presente, atuante na Igreja. Este é o Espírito de Deus, presente na história do povo de Deus, que está aqui na América Latina. O sonho latino-americano, esperançoso, utópico, escatológico, carregado de fé de tantos homens e mulheres do Espírito, viu-se despontado pelo surgimento de um Francisco, oriundo do fim do mundo, de terras ameríndias, para ajudar a soprar Buenos Aires sobre o mundo inteiro, a partir de uma igreja viva, dinâmica, revigorada, missionária, em saída, materna, dócil e solicitamente pastoral. Uma igreja do despertar primaveril e pentecostal da ação do Espírito Santo. Uma igreja que é surpreendida pelo Espírito e que, ao ser despertado por ela, desperta nela e continua despertando o profetismo evangélico a serviço da vida e do reino. Portanto, não extinguemos na pastoral e nem na espiritualidade. Não extinguemos na nossa vida cristã, na nossa vida eclesial, a ação do Espírito de Deus. Veni liberatur spiritus. Amém. Amém. Abrimos espaço para as perguntas e as respostas. Conforme dissemos no início, neste momento recolheremos as questões escritas. Por gentileza, levante sua mão se você escreveu sua pergunta.
para que esta seja depositada na caixa. Se forem muitas, o conferencista responderá às que forem sorteadas. Se forem poucas, as mesmas serão entregues ao conferencista para que ele possa proceder às respostas. Vamos tentar entender então. Primeiro, segundo as últimas pesquisas do IBGE sobre as pessoas que se declaram católicas, explique a afirmação. A igreja fez opção preferencial pelos pobres, mas eles não fizeram opção pela igreja. O que a pneumatologia latino-americana pode fazer para mudar essa realidade? A pneumatologia latino-americana é uma reflexão, né? Ela não é um ente, ela não pode fazer, né? Não tem ação executiva, né? Ela é reflexiva. Quem pode fazer é a igreja. E somos nós movidos por essa compreensão pneumatológica. Essa frase já é um axioma conhecido, até mesmo pelos teólogos da libertação. Até dizemos o seguinte: os teólogos da libertação fizeram opção preferencial pelos pobres e os pobres fizeram opção preferencial pelos pentecostais. A frase é mais emblemática ainda, né? Ou seja, essa pergunta está aliada à questão da teologia da libertação. Estamos ainda vivendo teologia da libertação? Há três possibilidades de resposta. Uma primeira é que a teologia já morreu, já ficou lá naqueles séculos dourados, que ela não tem mais vez, nem tem mais voz, que não existe mais comunidades eclesiais de base. Essa é uma tentativa. Então não é verdadeiro, porque ainda existe uma reflexão libertadora, né? O contexto social, econômico, político foi mudando, mas ainda é uma possibilidade de refletir a partir desse horizonte libertador. A segunda tentativa de resposta é dizer: não, a teologia está viva. Nenhuma nem outra respondem honestamente à situação atual da teologia da libertação na América Latina e a partir da América Latina no mundo, né? Há uma tentativa de resposta que é uma síntese, está no momento de adornamento. A teologia da libertação está em crise. O momento social, político, econômico, governamental mudou em vários cenários latino-americanos, mas é uma teologia ainda feita na base, debaixo, concomitantemente vivendo a experiência do povo. O paradigma mudou. O povo que está na igreja, no passado, naqueles anos de 60, 70, 80 e até mesmo 90, buscavam mais espaço, mais justiça, e eles conseguiram tudo isso. Agora esse povo quer mais sensação do Espírito, né? Fazer uma experiência sensorial do Espírito, uma experiência mais intimista. Naquele momento, a algo da igreja seria uma sensação mais coletiva, mais plural, mais conjunta. Os níveis vão mudando e também as etapas humanas, históricas e culturais vão mudando, né? O que a igreja poderia fazer para que os pobres não fugissem tanto, não houvesse tanto êxodo, ou para outras igrejas, ou para outras manifestações? Muitas respostas estão sendo dadas pela virada eclesiológica do Papa Francisco, né? Novos rumos, uma igreja mais em saída, uma igreja mais materna, uma igreja como que um hospital de campanha, uma igreja que olha para a situação indígena, como nós vamos
ver acontecer agora, a partir do dia 6 em Roma, com o Sínodo para a Amazônia. A igreja que se preocupa, que faz não só opção pelos pobres, mas quer viver da sua pobreza. Uma coisa é ser solidário, assistencialista para o pobre. Outra coisa é entrar na realidade do pobre, na sua empatia. Então, se a pneumatologia não pode fazer nada, porque ela é uma abstração da experiência, a experiência de modificação profética que nós esperamos é, então, da igreja. Espero que eu tenha respondido a pergunta secreta de alguém que está aí, né? Karl Rahner afirma, em concordância com João 3,8, o Espírito sopra onde, quando e como quiser. Eu sinto melhor essa ideia do mestre Rahner. Quando ele estava falando disso, ele estava falando anterior ao concílio e também questionando a questão da primazia do Espírito ser apenas um timbre, uma força que vem da estrutura hierárquica da igreja. Já Rahner estava despontando que a igreja não é detentora do Espírito. A igreja é a alma do Espírito, é conduzida pelo Espírito e ela é promovida pelo Espírito. Não é o contrário. Então, quando o Espírito age quando, como e em quem quer ou em quem quiser, é mostrando que há diversidade de dons, de carismas. O seu vento sopra no vértice, mas também na base, nas comunidades, no meio da realidade empobrecida, também nos fenômenos pentecostais, católicos ou não católicos. Todas as expressões do Espírito são várias. Portanto, Rahner, há 50 anos, já estava salientando justamente para isso, para que a igreja prestasse mais atenção em não fazer do Espírito apenas um carimbo autenticador das suas decisões, mas que o Espírito, assim como o Papa Francisco nos completa no pensamento de Karl Rahner, né? O Espírito nos desconcerta, ele nos primeireia, ele nos surpreende, deixando-nos surpreender por esse Espírito Santo de Deus. É isso que ele tentava analisar e dizer de esse tipo, né? Está aumentando. Afirma-se que a igreja é... Não pode entender. Vê se você consegue descobrir aqui, enquanto eu leio outro aqui. Na sua opinião, é possível um cristão que tem uma espiritualidade elevada, tenha simultaneamente simpatia com a teologia da libertação e com o marxismo? A teologia da libertação seria seria um impulso que surgiu na igreja, que pode distinguir por justificar o Espírito Santo. Deixa eu tentar entender, né? Na sua opinião, é possível um cristão que tenha uma espiritualidade elevada? Não sei o que é espiritualidade elevada, né? É que sai do chão, não sei, né? Tenha simultaneamente simpatia com a teologia da libertação e com o marxismo. A teologia da libertação não tem nada a ver com o marxismo, né? Existe, claro que existiu excessos em algumas reflexões, tudo isso já foi condenado publicamente pelos documentos magisteriais, as tentativas, os excessos, assim como excesso tem em todos os lugares, também na teologia da libertação. Mas não podemos dizer que teologia da libertação signifique sinônimo de marxismo, de comunismo ou de qualquer outra coisa. Mas a pergunta eu não consegui, desculpa, eu não consegui entender. Se alguém quiser, tiver coragem de fazer pessoalmente, a gente tenta entender. Posso trazer?
complexa, né? Afirma-se que a igreja é hipóstase da pessoa do Espírito Santo. Quem afirma isso? Nunca ouvi dizer que se afirma que a igreja é hipóstase do Espírito. Não é. Existe apenas uma união hipostática na história humana, talvez universal, no nosso planeta, que é a união do divino, do humano, do indivíduo Jesus de Nazaré. Isso é hipóstase. O homem Jesus é hipóstase do Verbo eterno. A igreja não pode ser hipóstase, ela não é um indivíduo, primeiro, ela é um conjunto de indivíduos. Ela não é pessoal, ela é um grupo, é um coletivo. Então não é verdadeira essa afirmação. Quem acha que lê isso em algum lugar, verifique depois. Não pode, isso não é nem eclesial ou eclesiológico. Como melhor conhecermos este termo hipóstase no contexto da cristologia, referindo-se a uma íntima, indissolúvel entre natureza humana e divina de Cristo, ao compreendê-la corretamente na mesma categoria pneumatológica. Então, mais uma vez, eu insisto, a igreja não é continuação de Cristo e nem se confunde com Cristo, como também a igreja não é o Espírito e não se confunde com o Espírito. O Espírito é pessoa divina que está na igreja, mas não se confunde com a igreja. Administra a igreja, conduz a igreja, está presente na igreja, mas não tem união hipostática entre o Espírito e a igreja. A única união hipostática acontece com o homem Jesus de Nazaré, então é uma reflexão cristológica. É uma ação do Espírito, porque essa junção do divino humano no indivíduo Jesus é feita, operada pelo poder de ação do Espírito, mas não se aplica à vida e à pessoa da igreja. Logo após a morte de Jesus, temos alma e espírito até depois da morte. Logo após a morte de Jesus, temos alma e espírito até depois da morte. Ele fica sempre ligado à alma. Meu Deus do céu! Como é que eu saio dessa? Isso é uma questão de escatologia, né? É uma questão escatológica, complicada para responder, demora 6 meses. Não existe um sim ou não, né? Um termo. Né? Mas se satisfaz e consola, Jesus morre de fato. Ele não brinca. E não é só o homem Jesus que morre na cruz. Né? A união hipostática, ligada àquela outra questão, faz uma união inseparável do divino no humano, do homem Jesus. O homem que morre na cruz, ele é realmente Deus e realmente humano. Tentar responder é um grande mistério, né? E se faz um grande mistério. Né? O que se deu? Né? Como nós vamos... Quem somos nós na nossa fragilidade, na nossa linguagem precária, ambígua, carregada de subjetividade, para entender o que se deu nesse momento, né? O que acontece, né? O que nós sabemos que a teologia atual mostra que a experiência da morte é integral, né? Ela não é divisória, mas ela é integral, e é o Espírito que conduz-nos para essa transformação também da morte, né? É o mínimo que eu posso dizer, que é tão complexo, é tão necessário trilhar outros caminhos e outras conjecturas para responder bem diretamente essa pergunta, que é uma questão mais escatológica. Né? Então, eu penso que a pneumatologia latino-americana é como o Victor Codina nos ensinou. Ela é uma polifonia, ela é uma grandiosidade, uma complexidade, uma riqueza de fenômenos. Aquilo que eu trouxe esta noite, elucidando a sua gênese, né? Essa pneumatologia mais histórica, mais libertária, foi vivida nos anos de 60, 70, 80 e até 90. Depois disso, essa pneumatologia entrou também em crise, vem
vem concomitantemente a essa experiência de libertação nascida da renovação carismática católica, o desenvolvimento do pentecostalismo, o advento do neopentecostalismo, a New Age. Todas essas são experiências do nosso tempo, que convivem e compartilham a mesma história. Não são histórias diferentes, são histórias de pneumatologias diversas. Como na Igreja da América Latina, não podemos dizer assim: existe na América Latina uma eclesiologia latino-americana. Essa eclesiologia latino-americana é também diversa, é plural. Há eclesiologia mais tradicional, eclesiologia mais libertária, eclesiologia mais indígena, eclesiologia mais feminista e assim por diante. Então, cada eclesiologia vai depender também da sua cristologia, da imagem que se faz do Cristo. Também isso é verdadeiro para a pneumatologia. Existe uma pneumatologia pentecostal, neopentecostal, às vezes New Age de ser, como também uma pneumatologia que não é muito divulgada, é aquela que nós tratamos aqui. Né? O que se divulga mais é essa pneumatologia do impulso, da emoção, do extraordinário, do fenômeno. E talvez seja isso que alguém tenha querido dizer sobre um cristão de espiritualidade elevada. Né? É um espiritualista, né? Desligado da realidade do chão, da solidariedade, da sua vida concreta, né? Que não é marxismo de jeito nenhum, é comunismo. Né? Alguém mais quer perguntar? Chegamos ao final da terceira conferência da 17ª Semana Temática Teológica. Agradecemos as contribuições do reverendíssimo professor Dr. Frei Carlos Roberto de Oliveira Chaves. Que a Virgem do Rosário interceda pelo bom êxito de seus projetos. Sinta-se convidado a sempre retornar. Aceite das mãos do seminarista Wesley este singelo presente como demonstração de nosso carinho e amizade. E aos presentes, agradecemos a participação e convidamos para retornarem amanhã, dia 3, às 17 horas, para celebrarmos a Eucaristia, e às 19 horas, para participar da conferência Os Movimentos e a Espiritualidade Pentecostais, a ser ministrada pelo reverendíssimo professor mestre, Padre Douglas Pinheiro Lima. Aproveitamos o espaço para uma errata. Os organizadores da 17ª Semana Temática Teológica retificam o tema da conferência de quinta-feira, dia 3 de outubro, a se tratar, sobretudo, dos movimentos da espiritualidade pentecostais, e não neopentecostais, conforme divulgado. Pedimos perdão pelos inconvenientes. Encerrando os trabalhos deste dia, serão servidos alguns aperitivos a todos. Boa noite, até amanhã.